Nossa, tem várias janelas nesse daqui, né? Bem, gente, hoje a gente ia fazer um pequeno campeonato, só que pelo pequeno número de pessoas eu resolvi só fazer, explicar para vocês as últimas, as questões que foram passadas naquela lista, porque alguns tiveram dificuldade, outros já não tiveram, mas realmente algumas questões tinham que ter um pouquinho mais de esforço para fazer elas. Começar por essa questão aqui, ela, acho que eu considero a mais tranquila de todas. Nessa questão, ela foi tirada da Olimpíada também, só que interno de programação. Mas essa questão, ela basicamente é o uso de FIALs, e nela diz o seguinte, que Devita é um príncipe de calça jeans, juntamente com a Pana, e eles estão através de Tataroco, vão atrás de Tataroco, e o nome de nascimento do Kogo para tentar dominar o mundo. Ele possui um rastreador que mede o nível de energia de qualquer ser vivo. Todos os seres com nível menor ou igual a 8.000, ele considera como se fosse um inseto. Quando passa deste valor, que foi o caso do Kogu, ele se espanta e grita mais de 8.000. Baseado nisso, utilize a mesma tecnologia e analise o nível de energia dos seres vivos. Então, ele precisa só saber se ele. Para saber o nível de energia do ser vivo, para ver se ele vai gritar ou não. Aí a entrada é composta por vários casos de teste. A primeira linha contém um número inteiro C relativo ao número de casos de testes, ou seja, ele vai entrar com várias entradas e o número dessas entradas é um número C. Em seguida, haverá C linhas com um número inteiro. Esse número inteiro ele está entre 100 e 100.000 e é relativo ao nível de energia de ser vivo. Eu notei também em alguma das submissões que vocês consideram, né, alguns, né, tem alguns que consideram esse intervalo. Ele fala, mas não precisa validar necessariamente a entrada do usuário. Ele fala isso para você saber, ter mais ou menos a ideia do range de entrada, né? Range seria o campo, o campo o intervalo de números de dados. Então, o intervalo que ele varia é esse, incluindo o 100 e os 100.000. E aí não precisa necessariamente respeitar, né, só os dados de entrada, mas é só para vocês terem uma ideia. Alguns casos você tem que prestar atenção nesse número, mas esse daqui é só considerar que ele vai entrar com o número C, que é relativo ao número de casos de testes, e o inteiro, que é relativo ao nível de energia de um ser vivo. Para cada valor lido, imprima o texto correspondente. Aqui ele vai entrar com 3 casos de testes. Aqui foi mais de 8.000, aí ele vai imprimir mais de 8.000. Aqui 100 foi menos de 8.000, então ele vai gritar inseto. Aqui deu menos de 8.000 e gritou inseto. Então, a solução para esse exercício, ela é bem tranquila, né? Você só verifica se você faz um for para o número de testes com o número C e verifica se a entrada em cada caso de teste ela é menos ou mais que 8.000. Então, vou mostrar aqui a solução desse exercício. É basicamente isso daqui. Você tem o declaro como inteiro, né? Ele pede como inteiro. Entro com os dados, faço um for para cada número de casos de testes e verifico a entrada se é menos
menor ou igual ou maior que 8.000, mais de 8.000. Vamos para esse daqui, que gerou algumas dúvidas. Ele é meio grandinho, mas esse exercício aqui, você lendo ele, você vai tendo ideia mais ou menos do que você tem que construir, ou do que você tem que levar em conta, né? O que pode servir de ajuda para você para poder resolver esse exercício. Esse exercício é o Lud-Hu. Ele diz que o Lud-Hu é um jogo de cartas que virou uma verdadeira febre entre os jovens. Todo jogador de Lud-Hu tem seu próprio baralho, contendo várias cartas do jogo. Cada carta contém N atributos, como força, velocidade, inteligência, etc. Os atributos são enumerados de 1 a N e são dados por inteiros positivos. Então, ele diz que nesse jogo a gente tem várias cartas, né? E cada carta tem N atributos. Então, por exemplo, se tem 3 atributos, então eu tenho 3 tipos de atributos que eu vou relacionar para cada carta do jogo. Por exemplo, se eu tiver 3 de força e 4 de inteligência e 5 de velocidade, é basicamente isso, os atributos da carta. Aí você coloca um número para poder dar para esse atributo, para que a gente identifique a força, a inteligência daquela carta. E nessa partida é sempre jogada por 2 jogadores. Então, são só 2 jogadores. Ao iniciar a partida, cada jogador escolhe exatamente uma carta do seu baralho. Após as escolhas, um atributo é sorteado, vence o jogador cujo atributo sorteado em sua carta escolhida é maior que na escolhida pelo seu adversário. Caso os atributos sejam iguais, a partida empata. Marcos e Leonardo estão na grande final do Campeonato Brasileiro de Lud-Hu, cujo prêmio é Danavision, que é quase um PlayStation 2. Dados os baralhos de ambos, a carta escolhida por cada um e o atributo sorteado determina o vencedor. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois jogadores na final. E nessa final, a gente vai determinar o vencedor com o atributo da carta escolhida por cada um. E esse atributo ele é sorteado. Então, a entrada contém vários casos de testes. A primeira linha de cada caso de teste contém um inteiro N, e tem um intervalo desse número inteiro. O número de atributos de cada carta, que esse N, né, se refere ao número de atributos de cada carta. A segunda linha contém 2 inteiros, M e L, que é o número de cartas do baralho de Marcos e o número de cartas do baralho de Leonardo, respectivamente. Então, primeiro, ele fala que existem vários casos de testes, e nesse caso de testes ele vai entrar com 3 dados. O número de atributos de cada carta, a quantidade de cartas de Marcos e depois a quantidade de cartas do Leonardo. Daí, nas próximas M linhas, que é o número de cartas do Marcos, descrevem o baralho de Marcos. Então, as próximas M linhas é para descrever o baralho de Marcos. As cartas são enumeradas de 1 a N. A 30ª linha descreve a 30ª carta. Ou seja, se eu estou na linha 1, eu estou descrevendo a carta 1. Se eu estou na linha 2, eu estou descrevendo a carta 2. Se eu estou na linha 3, eu estou descrevendo a carta 3. Se eu estou na linha 4, eu estou descrevendo a carta 4. E em cada linha contém N inteiros. Esses inteiros, aí ele descreve como sendo atributos. Então, um inteiro é I1, I2 até 1N. Então, se eu estou na linha I, esse é o atributo 1, esse aqui vai ser o atributo 2, até o atributo N. O inteiro o A e J indica o atributo J da carta I. Então, se eu tenho 3 atributos,
Na primeira carta, eu tenho que descrever 3 atributos. É como se fosse uma linha, e em cada linha eu tenho uma posição, e essa posição ela pode ser identificada como um único atributo, que é identificado como I, A e J. As próximas L linhas descrevem o baralho de Leonardo, e as cartas são enumeradas de 1 a L e são descritas de maneira análoga. Então, da mesma forma que eu li as cartas do Marcos, os dados, eu vou ler também as cartas do Leonardo. E a próxima linha contém 2 inteiros, depois que eu li os dois baralhos. A próxima linha contém 2 inteiros, CM e CL. Aqui tem alguns intervalos que a entrada tem que respeitar, se você quiser testar, mas você não precisa validar essa entrada necessariamente. As cartas escolhidas por Marcos e Leonardo, respectivamente, esse CM e CL. Por fim, a última linha contém um inteiro A, indicando o atributo sorteado. E a entrada termina com o fim de arquivo EOF. É o que eu falei no último encontro com vocês sobre o EOF. Nesse caso aqui, diferente do inseto, que o número de casos de testes era dado pelo usuário, nesse caso aqui, o número de casos de testes é indeterminado. Então, significa basicamente que ele vai entrar com um arquivo e só vai acabar quando ele testar todos os casos de testes, com todas as entradas desse arquivo. Aí, isso significa que ele vai dar um arquivo, e quando chegar no final desse arquivo, eu vou parar de executar o seu algoritmo, que é o end of while. E aí a saída, para cada caso de teste, imprima uma linha contendo Marcos, se Marcos é o vencedor, Leonardo, se o Leonardo é o vencedor, ou empate, caso contrário, sem aspas. Aqui, nesse exemplo de entrada, às vezes o texto ele fica meio confuso, muitas coisas. É bom talvez dar uma anotada no que você tem que fazer, colocar aqui, sei lá, uma notinha, uma nota separada dos casos de entrada, e vai separando bonitinho para ver o que você vai ter que pegar. Às vezes o exemplo de entrada e exemplo de saída deixa as coisas mais claras do que você tem que fazer. Aqui, por exemplo, ele colocou o número 3, que é o número de atributos que cada carta vai ter. Nas outras duas linhas, que ele colocou assim, é a quantidade de cartas de Marcos e a quantidade de cartas de Leonardo. Nas próximas M linhas, que são duas cartas, aqui vai descrever as cartas de Marcos. Na primeira linha, descreveu a primeira carta do Marcos. Então, a primeira linha com a carta 1, o primeiro atributo é 3, com valor 3, o segundo atributo com valor 8, o terceiro com valor 1, na carta 1 dele. Agora, na carta 2, o primeiro atributo é 6, o segundo é 7, o terceiro é 9. Aí, agora, para descrever as cartas do Leonardo, já foram duas linhas, né, as M linhas, agora são as cartas do Leonardo. A primeira carta do Leonardo tem esses dados de atributo, 1, 2 e 3, e a segunda carta dele tem esses dados de atributos aqui, 8, 4 e 1. Pronto. Aí eu tenho de entrada agora todos os dados da carta de Marcos, todos os dados da carta do Leonardo e a quantidade de atributos e a quantidade de cartas que eles têm. Aí o Marcos, ele tem que me oferecer qual carta ele escolhe. Ele escolheu a carta 1. O Leonardo escolheu a carta 2. Tá bom, aí ele escolheu a carta 1. Então eu vou lá na carta 1 dele, tá aqui. E o atributo sorteado foi o 2, que é o segundo atributo. Na carta 1, o Leonardo, o atributo foi 8. Por exemplo, vamos supor que o segundo atributo seja inteligência. Então, de inteligência, a carta 1 dele tem 8 de inteligência. Aí, do Leonardo, ele escolheu a carta 2 e o segundo atributo é 4. Então, ele tem 4 de inteligência. Então, quem ganhou em inteligência, em atributo, foi o Marcos. Aqui, ele foi maior do que o do Leonardo. Agora, se eu escolhesse, por exemplo, aqui o sorteado foi 2, o atributo 2.
e fosse a mesma carta escolhida pelos dois, aqui o Marcos teria escolhido a carta 1. Por exemplo, se fosse força, ele tem um de força. E o Leonardo escolhendo a carta 2 também tem um de força. Aí daria empate. Então é assim, basicamente, a ideia do exercício. Você, dadas essas entradas, verifica quem é o vencedor dessa forma. Então, o que a gente pode mais ou menos visualizar aqui? É uma matriz, né? Com linhas e colunas, no caso, para representar o baralho de cada um. Para representar o baralho de Marcos, eu vou precisar de M linhas, que são M cartas, com cada linha tendo N atributos, então vão ser M linhas e N colunas. E para o Leonardo vão ser L cartas, L linhas e N colunas, que são N atributos. Como que ficou a solução desse exercício aqui? Para mim, vou mostrar para vocês rapidamente. Eu fiz usando funções para poder deixar mais legível, mais tranquilo. Que eu fiz as matrizes dinamicamente, mas tem gente que fez em C++ e fez diferente, fez de uma maneira mais rápida, né? Não fez a alocação dinâmica, mas tudo bem. Não tem problema. Tem, assim, no caso de você usar uma memória, se entrar com vários dados, você usou muita memória e não liberou. Nesse caso eu também não liberei, então eu não lembrei de liberar, não tem problema. Quando ele fala do EOF, existem vários casos de entrada, né? Então, aqui eu coloquei o scanf, o scanf, com 3 entradas, NML, número de atributos, número de cartas de Marcos, número de cartas do Leonardo. Aqui eu posso verificar se chegou no fim de arquivo, isso aqui vai ser falso. Porque o scanf, ele na hora que você está lendo, deixa eu ver se fica mais visível, mas não sei se fica menos ou mais visível colocar para vocês. Peraí, gente. Se eu coloco para vocês aqui, ó. Que acho que vai dar para ser melhor para ler. Vou copiar e colar. Pronto. Isso. Nem eu tô enxergando muito bem, e é claro, aí fica ruim para mim também. Aqui eu fiz 2 funções. Uma função para ler a carta do Marcos, uma função para ler a carta do Leonardo. Vocês não precisavam fazer isso, mas isso foi para não repetir código aqui dentro do meu main. Era só para poder deixar menos coisas aqui. Então, aqui, ó. Se eu puder separar assim. Aí, aqui, faz a leitura das cartas. Então, eu tenho uma matriz, um baralho qualquer. Aí, cartas e atributos. Leio o N cartas, né? N cartas, N linhas, com
J atributos. Então, seria, quer dizer, como vou deixar, porque eu deixo as escritas, mas eu não consigo trazer isso como sendo NLM, essas coisas todas, porque eu fiz uma função. Mas enfim, vou explicar a função, então é melhor assim. Essa função é um procedimento, né? Basicamente não vai retornar nada. Vou ler as cartas e vou colocar dentro de uma matriz os dados lidos. Aqui são o número de cartas e aqui os números de atributos. Então, aqui, para cada linha de cartas, eu vou colocar os N atributos. Aqui, então, no baralho dele, eu estou lendo para cada posição IJ, o atributo AIJ. Ou seja, aqui em cada carta eu estou passando por ela e lendo os N atributos dessa carta. Tanto que aqui eu passo o número de cartas, por exemplo, do Marcos ou do Leonardo, e aqui eu passo os números de atributos, que é N para os dois. Aqui, tá vendo? Então, para Marcos, eu tive M cartas, e para o Leonardo eu tive L cartas. E os números de atributos são N. Aí, ok. Aqui ele vai escrever para mim a carta do Leonardo, carta do Marcos, carta do Leonardo e o atributo escolhido, sorteado, né? Ele vai ler a carta escolhida pelo Marcos e a carta escolhida pelo Leonardo. E o atributo escolhido. Então, aqui eu coloquei numa variável res de Marcos e res Leonardo, que seria uma resposta para a escolha deles. Então, aqui, por exemplo, na carta do Marcos, eu teria que escolher a linha da carta dele. Então, aqui eu diminui de 1, porque na entrada ele entra com, por exemplo, ele foi lá e escolheu a carta 1. E o outro escolheu a carta 2. Na minha matriz, a posição 1 é a posição 0. 0. E a segunda posição é a posição 1. Então, eu teria que diminuir de 1 cada entrada deles. E também do atributo. Você escolheu o atributo 2, na verdade, seria a coluna 1. Que aí na coluna da matriz seria 0, 1 e 2. Aí é a coluna 1 da minha matriz, na verdade. Então, é assim que a gente resolve quem que ganhou ou não. Então, na carta escolhida pelo Marcos, atributo sorteado. Então, ele vai, por exemplo... Deixa eu voltar aqui para mostrar. Na linha... Ele vai na linha escolhida pelo Marcos. Se ele escolheu a carta 1, ele vai na linha 1. E atributo escolhido 2. Aí vem aqui, na linha do Marcos escolhido, que é o primeiro colchete, ele representa a linha, para a gente acessar a matriz, e o segundo, coluna. E pronto, peguei as respostas e verifico quem que ganhou. Se o resultado de Marcos foi maior do que o Leonardo, o Marcos ganhou. Se o resultado de Leonardo foi maior do que o de Marcos, o Leonardo ganhou. Se não, nenhum dos dois deu empate. Certo? Então é isso. A próxima, falha no motor. Essa aqui não é tão complicada, mas ela faz a gente dar uma pensadinha também, porque às vezes a gente faz uma solução e acaba pegando um resultado diferente. Então, aqui nessa questão falha do motor, ele descreve o seguinte: ao observar a curva de velocidade de um motor, o engenheiro Zé percebeu que sempre ocorria uma queda quando as medidas eram feitas em intervalos de 10 microsegundos. Mas esta queda acontecia em medidas diferentes a cada novo tempo do motor. Zé ficou curioso com a falha de padrão e quer saber, para cada teste do motor, qual a primeira medida em que ocorre uma queda de velocidade. Então, aqui está a chave da questão, basicamente. Zé ficou curioso com essa falta de padrão e quer saber, para cada teste de motor, qual a primeira
medida em que ocorre uma queda de velocidade. A entrada, na entrada, é um teste do motor e é dada duas linhas. A primeira linha tem um número de N de medidas de velocidade do motor. A segunda linha tem N inteiros, o número de RPM, rotações por minuto, RI de cada medida. Para cada RI, tal que o I esteja entre 1 e N, incluindo 1 e N, uma medida é considerada uma queda se é menor que a medida anterior. Esse é o tipo de questão que a gente, olhando para cá, a gente entende também mais fácil para a saída. A saída é um índice da medida em que houve a primeira queda de velocidade no teste. Caso não aconteça uma queda de velocidade, a saída deve ser o número zero. Aqui, o primeiro, ele fornece o número de medidas, três medidas. E aqui, as medidas são 1, 4 e 2. Teve uma queda aqui. Teve uma queda onde? Na terceira posição. A terceira medida, que é o índice, que também determina o índice. Então, 1, 4 e 2. Aí teve a queda, primeira queda. Agora aqui, 5 medidas. 100, 199, 199, 198 e 0. Aqui teve uma queda, porque o 1, 2, 3, 4. Aqui teve uma queda porque ele foi menor que o anterior. Então, isso significa que foi a primeira queda. Só que se a gente for de novo atualizando esse menor, esse aqui vai ter uma outra queda, mas ele quer a primeira queda, porque esse aqui acabou sendo menor que 198 também. Só que eu quero a primeira, então eu tenho que identificar a primeira queda, que é essa daqui. Aí foi na posição 1, 2, 3, 4. Medida, na verdade. No índice, 1, 2, 3 e 4. Aqui é a primeira queda. Aqui não houve queda. Aqui são 4 medidas. 1, 2, 2, 2. Todas foram... nenhuma foi menor que a outra, que a anterior. Então, 0. Então, é basicamente isso. Ele vai dar as medidas e você vai ver a primeira queda. Porque existe mais de um. Pode existir mais de uma, mas ele quer a primeira, excepcionalmente. Deixa eu colocar lá também, porque minha visão não deixa eu ficar vendo aqui. Aí. Aqui eu também aloquei dinamicamente, mas se vocês quiserem deixar um vetor com tamanho, né, tem gente que deixa do tamanho, como fala? O tamanho que tá na restrição. Então, opa, abri aqui sem querer. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu já leio, vou só terminar. Aqui, pronto. Eu usei a solução usando vetor, mas pode ter outra solução também, porque esse exercício ele é tipo Haddock e vetor. Então, tem solução que dá para fazer sem vetor, mas é um pouquinho menos assim, entendível. Assim dá para entender melhor, eu acho. Então, a gente vai colocar as medidas no vetor e eu coloquei uma variável int veio a zero para identificar o índice. Aqui a gente lê no vetor e guarda em cada posição as medidas. E depois eu coloquei mais um for, só que agora ele parte da segunda posição. Lembrando que o for, ele as posições variam de 0 até n-1. Aqui eu não estou incluindo n, então 0 até n-1. E quando eu faço isso, eu parto da segunda posição até a última posição do meu vetor. Aqui no meu if, eu faço o seguinte: vetor i na posição i-1 e vetor na posição i. Esse i-1, ele vai pegar a posição anterior. Esse aqui vai pegar a próxima anterior, quer dizer, a próxima posição. Então, eu estou verificando se a
posição anterior, a próxima posição ela é menor que a posição anterior. Então, aqui, nesse for, por exemplo, na primeira passagem dele, o meu i vale 1, igual a 1. Aí, quando eu faço aquilo ali, vai ser vetor na posição 0 menor que vetor na posição 1. Então, ele de primeira já verifica se aconteceu. Aí, de novo, vetor na posição, quando agora o meu i vale 2, vetor na posição 2 menos 1 é 1. Menor que vetor na posição 2. Lembrando que o vetor na posição 2 é, na verdade, vetor na posição 3. Que o meu vetor ele varia de 0, 1, 2, 3, e assim por diante até chegar n menos 1. Aí aconteceu a queda. E aqui eu já fiz a soma para poder imprimir aqui, né? Mas não precisa necessariamente pegar a soma, só pegar o índice. Por que eu fiz essa soma? Porque meus índices do meu vetor, ele varia de 0 até n menos 1. Ele quer a posição da medida certinho, no índice certinho. Por exemplo, porque a primeira posição do meu vetor, no vetor, é 0. Mas ele, se você for considerar no real, na vida real, assim, a primeira posição seria 1. Aí a segunda, não é, a segunda posição não é 1, é 2. A terceira posição na vida real, né? Não é, não é, não é 2, é 3. Então eu já faço a soma aqui. Se não tiver a queda, ele fica com o número anterior, que é igual a 0, né? Quando não acontece a queda, ele fica com o número 0 que eu defini lá em cima. Agora, se aconteceu, eu vou acabar pegando o índice da queda e somando de 1 de uma vez aqui. Pronto. Que é isso? Então, gente, deixa eu ver. Vamos lá. Será que eu mudei sem querer aqui? É porque eu não tô conseguindo ver aqui. Acho que agora o último é o desafio do Bino. Esse aqui não é tão difícil assim, mas existem outras soluções. Talvez a minha solução fique meio confusa, mas eu espero que vocês entendam. Nessa questão aqui, basicamente if, que a gente vai usar nela. Nela, ele escreve assim: Bino e Sino são colegas inseparáveis. Bino gosta de criar desafios matemáticos para Sino resolver. Desta vez, Bino gerou uma lista de números e perguntou ao Sino quantos números da lista são múltiplos de 2, 3 e 4 e 5. Esse desafio pode parecer simples, porém, quando a lista contém muitos números, Sino se confunde e acaba errando alguns cálculos. Para ajudar Sino, faça um programa para resolver o desafio do Bino. Aí a entrada é assim: a primeira linha da entrada consiste em um número n, com n variando de 1 até 1000, mas não precisa também, assim, só para vocês terem a ideia do dado de entrada só, representando a quantidade de números da lista de Bino. A segunda linha contém um número inteiro, LI, que varia de 1 a 100. Mas também é outro, só um exemplo de entrada, representando o número da lista de Bino. Números da lista de Bino. Então, aqui, no caso, ele vai entrar com um dado, que é a quantidade de números da lista do Bino, e depois ele vem com os números da lista do Bino. Aí imprima a quantidade de números múltiplos de 2, 3, 4 e 5 presentes na lista. Observe a formatação da saída, por exemplo, pois ela deve ser seguida rigorosamente. Teve um caso no específico que teve essa questão em que não saiu rigorosamente, aí acaba dando problemas de ordem, né? Mas tudo bem. No URI, mas às vezes a sua questão tá certa, tá totalmente correta, mas a saída às vezes sai errado, é normal isso acontecer. Vamos lá então, vou ver essa solução aqui. Eu não sei se vai deixar vocês mais confusos ainda. Eu espero que não. Sim, nessa solução aqui, eu fiz uma função multi
Nesse caso, eu lia os dados do... Deixa eu colocar aqui. Dados de N e depois os números do bino. Os números do bino eu coloquei dentro, quer dizer, eu só li e eu não criei variáveis para poder calcular a quantidade de múltiplos de 2, 3, 4 e 5. Eu usei um vetor, porque eu aloquei ele dinamicamente com 4 posições, e essa função que calloc é uma função que ela é igual a do malloc, só que ela faz assim, ela já preenche um vetor com todas as posições iguais a zero. Todas as posições elas vão igual a zero. Nesse caso aqui é um vetor de 4 posições de inteiros. Aí é simples, você cria seu vetor, você tem um número n, né? Ou quantidade de posições que você queira saber, que você tem. Aí, aqui, no caso, eu criei um vetor de 4 posições, e essas posições todas iniciadas com zero. Aí, eu leio um dado de entrada do n, e percorro e vou lendo os dados aqui do bin. E uso essa função multi aqui. O que acontece nessa função multi? Vou descer aqui pra vocês verem. Nessa função, eu pego aquele vetor que eu criei com todas as posições valendo zero e o valor que ele passou. Eu iniciei um multi de 2, porque vai partir do 2, uma variável multi de 2, partindo do 2. E aí, eu estou variando um for de 0 a 4. E o valor que ele entrou ali, eu vou verificando a cada posição. Esse valor, ele é múltiplo de multi mais 1, mais i, igual a 0. Se ele é o vetor na posição i, eu aumento. Essas posições significa, na posição 0, eu coloquei a quantidade de múltiplos de 2. Na posição 1, eu coloquei a quantidade de múltiplos de 3. Na posição 3, eu coloquei a quantidade de múltiplos de 4. Na posição 5, eu coloquei as quantidades de múltiplos de 5. Eu não criei variáveis, mas eu criei um vetor em que cada posição é referente ao número de múltiplos para cada cenário. Então, na primeira posição é do cenário múltiplo de 2, na segunda posição é do cenário múltiplo de 3, na terceira posição, cenários múltiplos de 4, e na quarta posição, que é a terceira posição, no cenário múltiplo de 5. Então, aqui, multi mais i, ele vai de 0 a 4. Aí ele verifica primeiro. 2 mais 1 mais 0 vai ser a verificação de múltiplos de 2. 2 mais 1 vai ser a verificação de múltiplos de 3. 2 mais 2 de múltiplos de 4. 2 mais 3 nos múltiplos de... Peraí que eu não digitei o 4 aqui. De 5. Porque aqui ele vai de 0 até 4 menos 1, né? Eu poderia fazer até menor ou igual a 3. Ele foi de 0, 1, 2, 3. Só que eu fiz menor que 4 porque ele nunca vai chegar no 4, né? Assim que chegar no 4, ele não vai mais executar isso aqui. Então, nesse for, eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo multi, que é sempre 2, e tô somando. 2 mais 0, 2 múltiplos de 2, 2 mais 1, 3 múltiplos de 3, 2 mais 2, 4 múltiplos de 4, 2 mais 3, 5 múltiplos de 5. Aí, na posição i, meu i aqui é o múltiplo de 2, meu i aqui é o múltiplo de 3, meu i aqui é múltiplos de 4, meu i aqui é múltiplos de 5. Então, é isso. É um vetor em que cada posição é um múltiplo diferente. Aí é crescente, múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5, ok? Isso faz com que eu não faça várias variáveis para cada um, porque eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer vários ifs,
e colocar uma variável responsável pela quantidade de múltiplos de cada um, 2, 3, 4 e 5. Mas não, eu preferi colocar um vetor, e aqui eu já pego os múltiplos e coloco dentro de uma posição do vetor, certo? Pronto, aqui eu tenho meu vetor totalmente completo, com tudo certinho, quantidade de múltiplos de 1, de 2, 3, 4 e 5. E aqui eu estou imprimindo. Não estou imprimindo 4 vezes aqui. Eu imprimi só uma. Quer dizer, eu estou imprimindo 4 vezes, só que eu não estou colocando printf 4 vezes aqui. Porque eu não tenho muita precisão, né? Porque aqui eu coloco o vetor na posição i, que é o múltiplo de, por exemplo, 0, 1, 2, 3, que aqui vai variar de 0 a 3, né? Porque aqui não chega no 4. Aí, aqui, múltiplos de tal. Aqui é a quantidade, aqui é o i. Quer dizer, o multi, que também é quase a mesma ideia que eu fiz aqui. Aí eu fui multi mais, para poder fazer esse aqui, ó. Para fazer mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Poder imprimir direitinho. Aí, por exemplo, aqui ele vai, na primeira vez, ele vai ter o vetor na posição i, que a quantidade aqui nesse caso foi 2, aí, quer dizer, 4, aí 4 múltiplos, no meu vetor deu 4 múltiplos de 2. Aí 4 múltiplos de... Aí multi, eu coloquei. De 2, aí depois mais 1. 3, depois mais 2 de 4, depois mais 3 de 5. Até 3, né? Aí acabou. E pronto. É isso. Isso aqui, eu fiz a solução, não repeti muita coisa graças a uma função, não repeti muita coisa por for também. Mas dá para você imprimir 4 printfs aqui e usar 4 variáveis para poder fazer isso aqui. Eu não sei se ficou mais confuso, mas eu espero que tenha entendido. Alguma dúvida? Aqui, né? Depois tá falando. Gente, acabou. Obrigada. No próximo encontro, como hoje não deu para fazer o campeonato, a gente faz o campeonato. Eu espero que tenha a quantidade de pessoas suficientes para a gente poder fazer. Aí a gente faz o campeonato e divide a turma em 2. Hoje não deu, mas na próxima a gente tenta. Ok. Isso é que bom. Feliz por isso. Quem puder parar a gravação. Aí lembrando que se alguém estiver vendo a gravação, na próxima a gente tenta fazer o campeonato. Mas eu vou avisar no Moodle lá pra gente tentar fazer, porque hoje não deu.